Oi gente, tudo bem? Hoje mais uma vez vim falar de dinheiro por aqui. Vim conversar com vocês sobre o custo de vida na Holanda e também responder as perguntas que vocês fizeram sobre custo de vida lá no meu Instagram. Aproveita que você tá aqui, já curte o canal, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Bom, vamos ver as perguntas. Primeira pergunta da Érica sobre salário mínimo, please. Salário mínimo aqui na Holanda depende da idade e do ano, porque ele muda. Então, normalmente em janeiro e, se não me engano, em julho pode ter uma alteração. Mas eu vou falar pra vocês o valor por mês, por semana e por dia, por hora também, se vocês quiserem, do salário mínimo bruto aí a partir de 1 de janeiro de 2021 para pessoas que têm 21 anos ou mais, ok? Então, por mês, o salário mínimo aqui é de R$ 1.684,80. Por semana, esse valor vai para R$ 388,80 e por dia R$ 77,76. Pode variar se você trabalha 36 horas, 38 horas ou 40 horas por semana, mas vamos dizer uma pessoa que trabalhe 40 horas por semana, o valor mínimo, né, o salário mínimo por hora para essa pessoa aí é de R$ 9,72. Quando os custos de vida vão diminuir? Por favor, mande ajuda. Não tenho bola de cristal ainda, queria, viu? A Valéria tá perguntando quanto por mês uma pessoa gastaria em alimentação. Eu li uma matéria que foi publicada no final do ano passado, falando que no ano passado, 2020, a maioria dos produtos aí dos consumidores aumentaram, principalmente o valor da alimentação. Então, produtos alimentícios tiveram aí um aumento, segundo aí a análise do CBS, que é o Central Bureau for Statistics, que é o escritório central de estatística aqui do país, tá? Segundo essa análise aí, essa pesquisa, o valor dos alimentos em março do ano passado subiram 3,2%, então estavam 3,2% mais caro do que o mesmo mês em 2019. Eu respondendo a pergunta da Valéria, uma família holandesa com crianças com menos de 18 anos, então com crianças aí, com menores de idade em casa, gasta por mês, em média, 492 euros em compras de supermercado por mês. Isso segundo dados do Centro de Estatística aqui do país. Centro de Estatística, não consigo nem falar. Aí uma família com criança com idade adulta gasta em média 503 euros por mês. E um casal sem crianças gasta em média 391 euros por mês. Gente, isso é uma média, tá? E uma pessoa sozinha, uma pessoa solteira, gastaria aí, segundo, mais uma vez, né, segundo os dados do Centro de Estatísticas, gastaria uma pessoa solteira 207 euros por mês em compras no supermercado. Lógico, isso depende de fatores, milhares de fatores. Tem até um outro vídeo meu aqui falando sobre custo de vida e acho que depende muito do tipo de família, né? Quantas pessoas moram, né, em casa, quantos filhos tem e tal. Mas também depende muito do estilo de vida de cada um. Uma pessoa, eu sempre falo, se uma pessoa que tá acostumada a comer tudo orgânico, vai gastar mais que uma pessoa que não compra orgânico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que compra muita carne é caro aqui, vai gastar mais que de repente uma pessoa que não compre carne. Além disso, tem os hábitos, né? Fazer feira, procurar mercados mais baratos, dá pra fazer uma diferença, assim, dá pra buscar uns precinhos melhores nessas situações. Próxima pergunta: se é confortável para um casal viver com uma renda líquida mensal de 5.500 euros em Amsterdã? Olha, eu acho que sim, né? Lembrando que o maior valor, assim, que a pessoa vai gastar aqui é em relação à moradia. Então, ou um aluguel ou uma hipoteca vai ser a tua conta mais alta do mês. Então, vamos supor que você gaste 2.000 euros com casa, que é um bom valor,
Você ainda vai ter outros gastos, por exemplo, eu acabei de falar, né, 391, aí vamos falar 400 de supermercado, tem que ver os outros gastos, como telefone, internet, a parte de eletricidade, de gás, enfim, tem esses gastos fixos, e colocando isso na conta do papel, ver quanto sobra, o que sobra é um valor bem bacana para poder viver aqui. Lógico, depende mais uma vez aí do estilo de vida do casal, se é um casal que gosta de sair muito, que pede muita comida, faz muito delivery, enfim, esses são alguns gastos que pode aumentar aí a conta no final do mês. Aí a Ana, minha xará, está perguntando qual você considera uma boa reserva financeira para quem quer se mudar para a Holanda. Eu acho que a conta que você tem que fazer é assim, calcular quanto você vai gastar por mês, né? Mais uma vez, depende da situação da pessoa, a pessoa tá vindo pra cá sozinha, tá vindo com a família, tem filhos, não tem filhos, então primeiro você tem que saber fazer essa conta, uma estimativa, então coloca o aluguel, coloca o valor do supermercado, coloca o valor dos seguros, né? O seguro de saúde aqui, que é obrigatório para adultos, coloca isso. Coloca os valores, eletricidade, gás, né, a energia, a água, os impostos. Você sabendo quanto você vai gastar isso por mês, o Nibud, que é aqui um instituto budget familiar, eles aconselham que a pessoa tenha uma reserva de 6 meses. Então, eu diria para você assim, venha com pelo menos esse valor que você tem em mente, que você sabe quanto você vai gastar por mês, venha com pelo menos isso 3 vezes guardado. Porque em 3 meses é o tempo que você vai precisar para se adaptar, se assentar, procurar emprego. E é lógico, depende muito da situação de cada um, né? Eu acho que tem uma diferença entre a pessoa que tá vindo pra cá já com trabalho, com contrato assinado, sabendo que tendo a certeza que o salário vai cair todo mês na conta, é uma coisa. E tem muita gente que vem do tipo, olha, eu tenho condições de morar aí, pode ser de repente por uma cidadania europeia ou por parceiro com cidadania europeia, ou enfim, acaba vindo pra cá e com aquela esperança, né, vou chegar, vou buscar trabalho. Então eu acho que depende muito do tipo da situação de cada um, mas de todas as formas, eu acho que você tem que trazer no mínimo 3 meses desse valor que você vai gastar por mês. Lembrando que o conselho aqui do Instituto de Budget Familiar holandês é de ter uma reserva de 6 meses, tá bom? A Ana, outra charaminha, a Ana é muito popular, né? A Ana tá perguntando quais são os impostos obrigatórios sobre a folha de pagamento e outros. Vou começar falando da folha de pagamento, porque tem uma outra pergunta sobre impostos aqui de moradia, da Suelen, e aí acho que eu vou responder essas duas, eu vou juntar essas duas respostas, mas começando a falar aí sobre a folha de pagamento. Bom, aqui na Holanda eu sempre falo, a gente ganha bem, mas a gente gasta bem também, porque é caro morar aqui, os valores são altos, o salário também é alto, comparando, por exemplo, com Portugal, Espanha, mas também se custa caro morar aqui, as casas são super caras, o supermercado é um pouco mais caro que em outros países, enfim. E na questão de imposto, é um pouco a mesma história, porque os impostos aqui são bem altos. A pergunta é, quanto de imposto eu pago aí, quanto eu deixo na folha de pagamento? Basicamente, em 2021, a gente tem 2 tipos de tarifa, que é a tarifa bases, que é a base, que é para quem recebe até 68.507 euros por ano. Se você recebe até esse valor, significa que todo mês será descontado aí da sua folha de pagamento 37,10%. Aí tem a tarifa top, chama top tarifa mesmo, que é para quem ganha a partir de 68.507 euros por ano. Se você ganha isso, significa que você vai deixar aí na folha de pagamento 49,5%. Minha gente, quase metade do seu salário fica aí, ou fica não, né? Vai aí pros impostos.
Sobre os impostos, outros impostos, né, que são obrigatórios aqui, como eu disse, tem uma pergunta da Suelen, ela falou o seguinte: os impostos de moradia aqui são absurdamente caros. Por quê? Quais são os benefícios disso? Bom, o município, né, em cada cidade, cada município, cobra aí uma série de impostos municipais. E esses impostos ou taxas, elas podem variar um pouquinho aí de município para município. Amsterdã é sempre tipo no topo da lista como a mais cara. Esse ano ainda a taxa, uma das taxas que é a taxa de recolhimento do lixo, subiu bastante aqui, e Amsterdã é a cidade mais cara que tem no país na questão de taxas e impostos. Um município só pode cobrar impostos especificados pela lei. Por exemplo, uma cidade pode cobrar imposto sobre cães, que existe aqui, porque está incluído na lei dos municípios, mas não existe o imposto do gato, não é mencionado em nenhuma lei, então o município não pode cobrar esse imposto. Os mais comuns são o OZB, que é o imposto sobre a propriedade, já vou falar para vocês os valores aqui em Amsterdã. O imposto sobre imóveis residenciais e imóveis comerciais, tem aí imposto de turismo, tem taxa de estacionamento, imposto sobre cães, sobre publicidade, não consigo nem falar, tem a cobrança do esgoto e tem a taxa de limpeza. E aí a pergunta da Sueli, né, mas o que eles fazem com esse dinheiro? Esses impostos podem ser divididos em dois tipos: os impostos e as taxas em gerais. A receita desses impostos e dessas taxas vão aí para os recursos gerais do município, ou seja, vai para conta aí da prefeitura. E aí o conselho municipal decide entre eles como que o município vai gastar esse dinheiro. Não está extremamente especificado, eu estava até lendo que tem alguns partidos políticos pedindo aí mais transparência sobre isso, mas eu não encontrei nenhuma tabelinha escrita, olha, recebe tanto, vai para tanto. Provavelmente deve ter essa informação divulgada, mas basicamente todas as taxas e todos os impostos que o município recolhe, ele acaba usando, né, dentro do próprio município. Então, provavelmente, pavimentação das ruas, melhoria de canais, de esgoto, de árvores, parques, manutenção, enfim, tudo isso custa dinheiro. E aí todo esse dinheiro vem da receita do município, e essa receita aí é gerada através, entre outras coisas, através de taxas e impostos. Agora, falando um pouquinho mais sobre os impostos, né, eu dei uma procurada para vocês, né, como eu disse, esse ano, 2021, a gente pagou um pouco mais, aí subiu esse valor dos impostos municipais, e Amsterdã é a rainha aí da competição, fica sempre no topo da lista com os maiores valores das taxas a serem pagas. Esse ano, o que resultou nessa, eu ia falar inflação, mas nesse valor que subiu, foi basicamente o Afvalstofheffing, que é o imposto aí da taxa de lixo, na verdade que é a taxa de recolhimento do lixo, que aumentou em média 28 euros ao ano. Em Amsterdã aumentou 18%, bastante, né? Por ano a gente paga 435 euros aí de taxa de recolhimento de lixo. Em Haarlem está em segundo lugar, com aumento de 5%, e o valor é de 412,20 euros. Isso para casas onde vivem mais de uma pessoa. Quais são as tarifas de impostos em 2021 aqui da Prefeitura de Amsterdã? A primeira delas é o Onroerendezakenbelasting, nem eu consigo falar essa palavra direito, mas é o imposto sobre a propriedade, Onroerendezakenbelastingen, melhor? Esse imposto, ele é calculado com base no VOZ-waarde, que é o valor da tua casa. Então, assim, as casas são taxadas aqui anualmente pela prefeitura. Eles taxam o valor da casa pensando assim, qual o valor dessa casa no dia 1 de janeiro, valor comercial, né? Então, vamos supor que você queira vender sua casa.
Então, qual o valor dessa casa a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte? E aí eles taxam. Você pode recorrer até esse valor. A gente teve um ano que falou, não, peraí, vocês estão de brincadeira, não vale tudo isso não. Então você pode até recorrer, caso seja mais alto ou mais baixo. Tem vários voordelen, nadelen, vantagens e desvantagens. Ui, bati. Dependendo do valor da casa. Mas de toda forma, a prefeitura, né, ela decide o valor aí da casa a partir de um tipo de taxação. E aí, o imposto que a gente paga por ano, ele corresponde a aqui em Amsterdã, tá? 0,0428% do valor que a sua casa foi taxada. Isso para proprietários de casas particulares. Proprietário de lugares comerciais, esse valor é de 0,1796%. Quem aluga aí algum lugar comercial, né, salas, edifícios e tal, paga 0,1293% do VOZ-waarde, do valor da taxação aí do local. Bom, o que mais que a gente tem? Falei do afvalstofheffing, que é essa taxa do lixo. Aqui em Amsterdã, para uma casa onde mora mais de uma pessoa, esse valor é de 435 euros por ano. Para casas onde vive apenas uma pessoa, o valor é de 326. Nossa, Ana, mas como é que a prefeitura sabe quantas pessoas moram aí? Porque tá todo mundo registrado na prefeitura. Aqui quando a gente muda de casa, compra uma casa, enfim, quando alguém nasce, né? Então eu comprei essa casa, então eu me registrei aqui com meu marido, com as crianças. Bom, quando a gente mudou só tinha uma criança, aí nasceu outra, a gente registrou, nasceu outra, registrou. Então tá todo mundo registrado nesse endereço. Se eu me mudar daqui um dia, aí eu tenho que ir lá na prefeitura e falar, hey, mudei de lugar, esse é o meu novo endereço. Outra taxa que nós temos aí é o rioolheffing, que é a taxa de esgoto. Então, por casa privada, né, casa particular ou edifício aí de empresa, a gente paga uma taxa por usar a rede de esgoto aqui da cidade, e essa taxa é de 144 euros ao ano. Bom, quando você tem empresa, ainda tem outras taxas também, como o reinigingsrecht, ruimtebelasting, tem um monte, tem belasting é imposto, então tem imposto de turismo, tem imposto para limpeza. Então quando você tem uma empresa, por exemplo, você paga mais aí dessa taxa de lixo. Então, assim, a lista é grande, tá, gente? Mas, basicamente, pra quem mora aqui, então vamos falar assim, morador, né? Tem uma casa privada, não tô falando na questão de empresa, tem esse imposto que a gente paga sobre o valor da nossa casa, tem essa taxa do lixo e tem essa taxa aí de esgoto. Essas são as básicas. Amsterdã não tem imposto para cães, por exemplo. Outros municípios, outras cidades holandesas cobram aí essa taxa para quem tem animal de estimação. Última pergunta, que esse vídeo vai ficar gigante. A Duda tá perguntando sobre gastos com a creche e escola, né? Ela tá se preparando para ter filho, mas não tem a mínima ideia dos gastos a mais. Se prepara. Creche aqui na Holanda é particular. Então, creche é de 0 a 4 anos de idade. A partir de 4 anos, a criança pode ir para a escola, sendo que é obrigatório frequentar a escola a partir dos 5 anos. A escola é basicamente gratuita. Não tem matrícula, não tem mensalidade, você não paga nem material escolar, também não tem uniforme. Não tem almoço também na escola, você vai de casa, mas basicamente você não tem nenhum custo. O custo é mínimo, porque existe, por exemplo, um ouderbijdrage, que é uma contribuição que as escolas pedem. E o que acontece assim, tem alguns pais que não podem pagar, então muitas vezes essa contribuição nem é obrigatória. Então a escola, lógico, a escola pede, quem puder pagar, pague, por favor, porque aí, né, sobra mais espaço para quem não puder pagar, a gente acaba se organizando dessa forma. Mas é uma contribuição muitas vezes não obrigatória.
Varia muito de escola para escola. Varia quanto, Ana? De 50 a 200 euros por ano, isso para a escola primária. A escola secundária, esses valores são um pouco diferentes, então tem escola... Eu vi por acaso, a escola que a Júlia vai agora, eles pedem uma contribuição de 315 euros, se eu não me engano, por ano. Então esse é o valor da escola. Agora para creche não, a creche ela é particular e a gente paga mensalmente aí pelos dias que a criança frequenta a creche. Para vocês terem uma ideia, uma última pesquisa aí que foi feita, esses valores podem variar um pouquinho, mas aí uma pesquisa que foi feita em 2019, o custo da creche, em média, aqui no país, era, né, 8,02 euros por hora, tá? Isso é uma indicação de um valor médio. Como assim por hora? Bom, a creche fica aberta, digamos, 10 horas por dia. Então, faz as contas. Se você paga 8 horas, né, 8 euros por hora e a creche ficar 10 horas aberta, vai custar 80 euros o dia. Quando os meus filhos iam na creche, para vocês terem uma ideia, para cada dia na semana que eles iam, então vamos supor, Rafael ia toda, sei lá, segunda-feira, então por um dia na semana eu pagava mais ou menos uns 300 euros ao mês. Então aqui é super comum a criança frequentar a creche, por exemplo, 2 dias, 3 dias, porque é muito caro. Imagina, você coloca 3 dias na semana, você vai gastar uns 900 a 1.000 euros por mês por 3 dias na semana. Então é um valor muito alto. Tem ajuda do governo? Tem sim. O governo ele dá uma contribuição, é o chamado Kinderopvangtoeslag, e esse valor ele varia muito com a renda da família. Quando ambos os pais trabalham ou estudam, então tem umas regrinhas aí, mas basicamente é quando os pais trabalham ou estudam, eles têm direito aí a esse reembolso do governo. E o valor do reembolso vai depender muito da renda da família. Então é super difícil de falar, nossa, não, ó, você vai gastar, custa 1.000 por mês, mas você vai receber 300 ou 500 do governo por mês. Não dá pra te dizer. Existe sim aí uma calculadora do Belastingdienst, né, que é o órgão aí dos impostos, aqui a Receita Federal da Holanda, e aí nessa calculadora tá em holandês, vou deixar a página aqui pra vocês podem preencher e ter uma ideia, ter uma estimativa aí do valor que vocês recebem ou podem receber por mês. Por hoje é só. Espero aí ter tirado as dúvidas de vocês, respondido as perguntas de vocês. Mais uma vez, obrigada por assistir, obrigada por me acompanhar. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, curte aí o canal e até o próximo vídeo. Doi, doi!